atualizações sobre os treinadores que podem assumir o Fluminense, muitos nomes ventilados. Vamos trazer atualizações sobre cada um deles. Essa novela que já está até ficando chata, né? Vamos falar também de um comentarista da Sport TV que desceu a lenha no presidente Mário Bittencourt. E vamos falar também sobre Fluminense, Once Caldas e Fluminense, que abrem hoje a Copa Sul-Americana. Então, roda a vinheta e fiquem até o final do vídeo aí para a gente bater esse papo. Fala galera, sejam bem-vindos ao Pitaco Tricolor, eu sou Bruno Oliveira. Já peço para os amigos, deixe o like de vocês, se inscreva no canal, ative as notificações, siga a gente aqui nas redes sociais, @Pitaco_Tricolor, e seja membro também, faça parte lá do nosso grupo de WhatsApp, dá essa moral aí para o Pitaco, beleza? Vamos lá, vamos começar fazendo aqui uma atualização sobre nomes, prováveis nomes que possam assumir o Fluminense, tá? Existem muitas informações aí e muitas delas até desencontradas. Um veículo fala que certo nome foi oferecido, aí o outro já fala que não interessa, então às vezes é até difícil. Eu vou passar para os amigos as informações que eu tive, tá? Tentei fazer uma apuração nessa segunda-feira, então tive algumas respostas sobre alguns nomes especulados no Fluminense, beleza? Começando sobre Odair Júnior, isso aí não foi uma apuração minha, tá? Quem trouxe foi o Paulo Brito. Odair Helman, que acredito que esteja descartado nesse momento, tá? Eu acho que a gente pode considerar dois treinadores descartados nesse momento. Odair Helman e Luiz Castro. E aí eu vou explicar cada um aqui para vocês. O Odair, ele respondeu ao jornalista Paulo Brito sobre um possível interesse fluminense. E ele fala a seguinte frase, né? Sou sincero e muito transparente, não fui procurado e não estou disponível no mercado por enquanto, pois não consegui resolver minha situação na Arábia Saudita ainda. Se alguém do Fluminense me ligar, direi a mesma coisa. Esse imbróglio pode ser solucionado a qualquer momento ou terá de ser revisto na FIFA. Hoje, portanto, não posso sair daqui. Independentemente do Fluminense, estou tentando resolver a minha situação aqui. Beleza? Isso é o Odair Helman. O segundo descartado, né, que de acordo com o que eu busquei saber, é Luiz Castro por motivos financeiros, tá? E aí, primeiro, o Luiz Castro ele tem uma multa. Quem quiser contratar o Luiz Castro nesse momento tem que pagar uma multa ao Al Nassr, clube árabe, onde o Luiz Castro trabalhava anteriormente. E o Al Nassr já pagou os salários dele até o mês de junho. E tem uma cláusula que, se ele for contratado por algum clube, esse clube vai ter que assumir os meses de salário que foram pagos. Ou seja, se alguém contratar o Luiz Castro agora, em abril, vai ter que pagar para ele os meses de abril e maio, tá? Bruno, quanto seria esse valor? 4 milhões e 800 mil reais, que ele ganhava lá um salário de 2 milhões e 400 mil. Não é um alto valor, mas pensando nesse investimento para se fazer por um treinador aliado ao alto salário de Luiz Castro, algo na casa de 2 milhões de reais, se existia alguma situação, fez esfriar completamente sobre a contratação do técnico português. Essas foram as informações que eu recebi, tá? Então, assim, pode acontecer? Pô, espero que aconteça, mas não acredito nesse momento e vou acreditar em quem me passou a informação. Beleza? Então, temos aí Luiz Castro e Odair Helman fora. Enquanto isso, um treinador ganha muita força. E aí eu vou falar para vocês. Renato Gaúcho. Renato Gaúcho, por tudo que eu ouvi, Renato Gaúcho me parece ser o principal nome para assumir o Fluminense agora, tá? Aí não é informação, é uma dedução minha, tá? Vamos lá. Primeiramente, eu acho que tem dois fatos que fazem o nome do Renato ficarem muito fortes, tá? Primeiro, talvez seja o principal de todos. O Renato é o nome de Paulo Angione. Então, Paulo Angione, se depender de Paulo Angione, o técnico do Fluminense será Renato Gaúcho.
não é um consenso dentro do Fluminense. O Mário não é que não goste, né? Não gostar, eu acho que fica parecendo algo muito forte. Mas o Mário não simpatiza com o Renato Gaúcho, tá? Mas é o nome preferido do Paulo Angione. E a gente sabe a força que o Paulo Angione tem com o Mário Bittencourt. Além disso, ele tem o aval de nada mais, nada menos do que Thiago Silva. Já falei isso aqui no vídeo de ontem. E repito, porque quando a gente vai montando essa equação, é sempre importante. Cada elemento é importante nessa equação. Tá? E aí, o Renato Gaúcho ele dá a seguinte entrevista, ele faz a seguinte fala para a ESPN, né? Não fui procurado, mas estou aberto a conversar. Se receber o convite para analisar a proposta, se receber o convite, vou analisar a proposta. Já estou no mercado. Ou seja, Renato Gaúcho se colocando à disposição, né? A gente sabe que Rio de Janeiro é o lugar onde ele ama, onde ele mora. Então, eu acho que nesse momento o Renato Gaúcho ele está com alguns passos à frente de um segundo colocado para assumir o Flu, tá? Repetindo, muito dessas coisas nesse sentido de quem pode assumir é um achismo da minha parte. As informações que eu trouxe para os amigos realmente são fato, mas aí é aquilo, a gente sabe que uma negociação, muita coisa pode acontecer, né? O próprio Fernando Diniz pode ganhar força por alguns motivos também. É um nome disponível, é um nome talvez mais barato do que esses outros que estão sendo especulados, é o nome dos sonhos do próprio elenco do Fluminense. Então, meus amigos, é um nome que o Mário não é contrário a ele, né? Só que é um nome que iria dividir muito a torcida e essa não é a ideia. Então, assim, é isso, eu acho que ainda continuaremos mais alguns dias aí para poder ter essa definição. Muita coisa pode acontecer e digo mais, pode surgir um nome de uma hora para outra também, né? E de repente todos esses que foram falados não rolar nada, não acontecer nada com nenhum deles. Então, já vou perguntar mais uma vez, qual é o nome de vocês preferido, né? Então, seguindo o que eu falei, descartemos Odaí e descartemos Luiz Castro. Então, Renato Gaúcho, para vocês está bom? É isso que eu quero saber. Se vocês são a favor do Renato Gaúcho, beleza? Vamos falar agora sobre um comentarista da Sport TV que desceu a lenha no Mário, né? Estamos falando de Roger Flores. Roger Flores que geralmente tem opiniões assim bem controversas quando se fala de Fluminense, mas eu acho que dessa vez ele matou a pau, né? Ele fala lá no programa da Sport TV que o Mário simplesmente rasga dinheiro. E aí, em que sentido que ele está falando isso? E nessa eu concordo muito com o Roger, inclusive é algo que a gente fala muito por aqui. Primeiro, ele cita o lance do Diniz, né? Que quando toda a torcida estava pedindo a demissão do Diniz, o Mário vai lá e renova com o Diniz. O Diniz que ainda tinha contrato em vigor, e aí ele simplesmente renova o contrato do Diniz para 2 meses depois demitir. 2 meses não, foi um mês depois demitir o Fernando Diniz e ter que pagar aquela multa altíssima na época, né? Uma multa parcelada. E agora a mesma situação acontece com o Mano Menezes. A torcida também já desgastada do Mano, desgastada do time, mesmo agradecida por ele ter salvo o Fluminense do rebaixamento, mas eu percebo que a grande maioria entendia que é isso, fez o papel dele, acabou, tchau, Mano, e vamos começar 2025 outro. E aí o Mário renova o contrato do Mano para, em 3 meses, mandar Mano Menezes embora. E aí é mais dinheiro que vai ter que ser pago com relação à rescisão do contrato do Mano, né? E aí, meus amigos, a gente como tricolor, se a gente for puxar, a gente vai ver inúmeros casos de como realmente o Fluminense rasga dinheiro, inclusive com venda de jogadores, né? Essa parte de negociação, contratação de jogadores totalmente questionáveis, jogadores veteranos com salários altos. Enfim, tem muita coisa, né? Mas nessa vocês estão com o Roger, cara, eu concordo muito com o Roger Flores nessa situação. E olha que eu não sou de concordar com ele, não, hein? Mas nessa eu tô com ele. Então, vamos falar agora de Fluminense e Once Caldas. Once Caldas e Fluminense, né? O jogo vai acontecer às 21h30 no estádio Palo Grande, lá em Manizales, lá na Colômbia. E o Fluminense de Marcão deve ir com o mesmo time, tá? Marcão
provavelmente não vai fazer nenhuma mudança no time que jogou contra o Fortaleza, nem tempo teve para isso, né? A gente está falando aí de 2 dias praticamente, e um treino apenas, então acredito que não vai ter mudança nenhuma. Caso não haja, iremos a campo com Fábio, Guga, Thiago Silva, Ignácio e René. Martinelli, Hércules, Lima no meio-campo, tá? K9 na esquerda, Aras na direita e Germancano na frente. Então, cara, me preocupa um pouco, né? Me preocupa porque a gente viu que esse Fluminense não rendeu nos jogos grandes até agora. Só que eu tento me apegar que seja outro momento, né? Eu tento me apegar que esses jogadores vão render mais sem o Mano, de repente uma motivação extra com o Marcão. Então a gente espera que seja o início de uma virada, né? Que possa começar bem agora sob o comando do Marcão, que volte lá da Colômbia com uma vitória e que quando o outro treinador assumir possa encontrar o melhor ambiente possível. Até esse é até a característica principal que a gestão do Fluminense está buscando no novo treinador, um cara que apaziguador, né? Então, esse vai ser o Fluminense que vai estrear na Copa Sul-Americana, tá? Então, já deixa nos comentários aí quanto vocês acham que vai ser Once Caldas e Fluminense. Eu vou apostar aí 2-0 Fluminense. 2-0 não, 2-1 Fluminense, começando com o pé direito, voltando com 3 pontos lá da Colômbia e partindo, quem sabe, rumo ao título da Copa Sul-Americana, porque tricolor tem que viver de título, meu amigo. Então, se é isso que tem, é isso que a gente tem que buscar. Então, é isso, galera. Fiquem bem. Saudações tricolores. Grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!